Bom dia a todos, né? Hoje nosso conteúdo vai ser polígonos, frente B, capítulo 7, no livro 2. E o que a gente vai falar de polígonos, né? A gente tem aí os elementos principais de polígonos. Lembrando que polígonos são figuras planas, né? A gente tem o lado, né, que delimita a região do polígono. A gente tem o vértice, que é caracterizado por esses encontros de dois lados aqui. A gente tem o ângulo interno, que é o espaço compreendido entre dois lados, e o ângulo externo, que é o espaço compreendido entre o ângulo interno e o lado. Né? Um lado interno e uma extensão do lado. E temos a diagonal. A diagonal é um segmento que liga um vértice a outro vértice, sem ser pelo lado. Então, essa é uma diagonal, essa é uma diagonal, e essa é uma diagonal nesse polígono aí. Então, a gente já delimita quais são os elementos aí num polígono. Então, o polígono ele vai ser caracterizado de acordo com o número de lados, né? Se tiver 3 lados, é um triângulo, 4 lados, quadrilátero, pentágono e assim por diante, né? É importante saber isso. Muitas questões de vestibulares específicos, eles pedem esses nomes. Não pedir, mas para ele já dar no enunciado da questão esse nome, aí você tem que descobrir que tipo de polígono é, e essa informação vai ser importante aí, porque vai te dar um número de lados. Então, a gente tem duas classificações para polígono. O polígono convexo. O polígono convexo, todos os ângulos dele são menores que 180 graus. Por exemplo, olha só, esse ângulo é menor que 180, esse é menor que 180, esse é menor que 180, esse é menor que 180 e esse é menor que 180. Todos os ângulos que delimitam o polígono são menores que 180 graus. No côncavo, esse ângulo aqui, ó, ele é maior que 180 graus. Por ele ter um ângulo maior que 180 graus, eu já caracterizei ele como côncavo. Beleza? Porque se eu fosse delimitar uma reta aqui, essa reta cruzaria esse polígono, o que não é o objetivo, no caso do polígono convexo. E aí a gente vai trabalhar muito com figuras regulares. Né? Nas figuras regulares, a gente tem o triângulo regular, né, que é o triângulo equilátero, a gente já estudou triângulos. Temos o quadrângulo regular, que é o hexágono, que a gente vai utilizar ele para achar algumas relações relacionadas à circunferência interna e externa, inscrita e circunscrita ao polígono aí. Diagonais é soma dos ângulos internos e externos. Então, a gente vai ter 3 fórmulas aí que são mais importantes para o nosso cálculo aí. A primeira é o número de diagonais, onde o número de diagonais vai ser definida pelo número de lados, única e exclusivamente, vai depender do número de lados. Se eu pensar que num polígono ele não se liga com um vértice, eu for traçar a diagonal, igual naquele primeiro exemplo. Se eu for traçar a diagonal, o polígono, ele não se liga, a diagonal a partir desse ponto, não vai se ligar com quantos vértices? Ele não vai se ligar com esse vértice, não vai se ligar com esse vértice, porque esse forma um lado, e nem vai se ligar com ele próprio. Então, seria n, o número de lados total, menos 3. Esse é o número de diagonais por vértice. Certo? Então, se a gente tem n menos 3 diagonais por vértice, eu posso simplificar a minha expressão assim, ó, eu tenho n menos 3 diagonais por vértice. E cada vértice, ele sai n. Ou seja, eu tenho n vértices e cada vértice tem n menos 3 diagonais. Só que essa conta, ela acaba se repetindo, porque quando você for contar o número de diagonais desse vértice aqui, ele vai se ligar ao outro vértice oposto. Por isso, a gente divide por 2.
A soma das medidas dos ângulos internos, que vai ser o número de lados menos 2 vezes 180, que vai depender do número de triângulos formados ali naquele polígono. A soma das medidas dos ângulos externos de um polígono sempre é 360, um polígono convexo, tá bom? Então, esse aí é para a fórmula de polígonos convexos. Aí a gente tem, nos polígonos regulares, para a gente relacionar um quadrado e a circunferência, a gente pode ter essas duas expressões. A primeira expressão é que, se eu tiver uma circunferência circunscrita é a circunferência de fora. Então, e se eu quiser achar o valor desse lado L aqui em função de R, ou vice-versa, R em função de L, eu consigo expressar o seguinte. Está vendo aqui que eu tenho L e L aqui? Isso eu posso calcular Pitágoras. Se eu calcular Pitágoras, eu vou achar que isso aqui é a diagonal, né? Como eu já mostrei lá em quadriláteros como é que calcula a diagonal, então a diagonal vai ser o quê? L raiz de 2. A diagonal é lado raiz de 2. Como o raio dessa circunferência é metade da diagonal, dividido por 2. Então, esse é o raio da circunferência. Na circunferência inscrita, o raio é essa medida aqui, que é basicamente a metade do lado. Então, eu já consigo relacionar a circunferência com o quadrado, seja ela inscrita ou circunscrita. Lembrando de que? Teorema de Pitágoras, né? Claro que decorar a diagonal é muito mais fácil, não precisa fazer teorema de Pitágoras sempre, né? Aí a gente tem a seguinte, no triângulo equilátero. Quando a gente pegar a nossa aula lá de triângulos que a gente fez, eu vou lembrar que isso aqui é 2/3 da altura, e isso aqui é 1/3 da altura. Tá, se isso é 2/3 e isso é o raio, como é que é a altura de um triângulo equilátero? Eu mostrei para vocês lá que através de Pitágoras, a gente acha que até a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. A altura de um triângulo equilátero é isso aqui, L raiz de 3 sobre 2. Como é que a gente chega nisso? Pitágoras, certo? Pitágoras com quem? Com esses valores aqui, ó. Altura, H, L sobre 2 e L. Quando eu faço Pitágoras, eu estou com o objetivo de achar o H. H vai me dar esse resultado aqui. Se eu sei que o raio é 2/3 dessa altura, então eu tenho que 2/3 disso aqui, vai simplificar esse 2 com esse 2, ó, fica L raiz de 3 sobre 3, é o raio da circunferência circunscrita. E o raio da circunferência inscrita? Vou utilizar da mesma altura do triângulo equilátero, ó. Então, tem um triângulo, só que agora eu estou querendo, em vez da parte de cima, eu quero a parte de baixo. Esse aqui, ó, esse aqui, eu queria esse, cara. Agora eu quero esse. Percebam a diferença do circunscrito para o inscrito? Se eu já sei que a altura de um triângulo equilátero é igual a L raiz de 3 sobre 2, olha aqui, L raiz de 3 sobre 2, logo eu vou ter 1/3 dessa altura. Por quê? Porque isso aqui é 1/3 e essa parte de cima é 2/3. De quem? Da altura. Fazendo essa multiplicação, eu vou ter que L vai ser igual a L raiz de 3 sobre 6. Então, é uma matéria bem visual aí que a gente vai utilizar. No hexágono regular, ele é bem mais tranquilo. Por que ele é mais tranquilo? Porque o raio do hexágono, quando tem uma circunferência circunscrita, o raio dessa circunferência, ela vai ser o próprio lado. Por quê? Se eu pegar aqui, ó, 360 graus, que é esse ângulo interno, dividir em 6 lados, o ângulo central aqui vai ser de 60 graus. Se eu tenho um ângulo central de 60 graus e essa medida é igual a essa,
Então, 60 aqui vai ter que ser 60 e aqui vai ter que ser 60, porque esses ângulos devem ser iguais. Logo, tem um triângulo equilátero aqui dentro. Se esse triângulo é equilátero, logo, o raio é igual ao L. Acabou. Na circunferência inscrita. Na circunferência inscrita, eu vou precisar da altura de novo, ou seja, mais uma vez, teorema de Pitágoras. Por isso que eu falei que o teorema de Pitágoras é muito importante. Olha só, isso aqui na altura desse triângulo aqui, ó. Bom, mas de onde se tira esse triângulo? Daqui, ó. Liga vértice a vértice. Liga todos os vértices, ó. Quando você liga todos os vértices, você vê que é formado por 6 triângulos equiláteros. E a medida que você quer é essa medida aqui, da altura de um triângulo. A altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Então, a gente já vê que a altura de um triângulo equilátero é muito importante a gente já decorar essa expressão. Então, é duas coisas que a gente precisa. A altura de um triângulo equilátero e a diagonal de um quadrado. As duas tem na aula de triângulo retângulo que a gente viu na aula passada, certo? Que é o teorema de Pitágoras, os quadriláteros, enfim, a gente está revisando bastante essa matéria nesse período. Então, olha só. Ângulos em polígonos regulares. Lembra que eu acabei de mostrar aqui para vocês que esse ângulo aqui, ó, é 60 graus? Por que esse ângulo é 60? Porque eu peguei 360, que seria o ângulo total aqui, e dividi por 60. É isso que acontece. O ângulo cêntrico, eu peguei 360 e dividi pelo número de lados que eu tenho. No caso da hexágono, eu tenho 6. Né? Então, cada ângulo teria 6 graus. O ângulo interno, ele é definido pela soma de todos os ângulos, ou seja, o número de triângulos que eu teria na figura, dividido pelo número de lados que eu tenho. Aqui está uma resposta segundo eu. E eu tenho um ângulo externo. O ângulo externo é o quê? É 360 dividido por n. Acabou. Por quê? A soma de todos os ângulos externos dá 360. Se n é o número de lados que eu tenho, então se eu dividir por n, eu vou achar cada ângulo externo quanto que vale. Essas são as 3 fórmulas para ângulos em polígonos regulares que a gente tem importante aí. E ambas dependem lá dos primeiros slides que eu mostrei, que é a soma dos ângulos internos e a soma dos ângulos externos. E o número de diagonais. Olha só como é que a matéria está toda conectada. Então, vamos fazer esse exercício aqui. Um polígono regular convexo em que o número de lados é igual ao número de diagonais, o número de lados é igual ao número de diagonais. Então, olha só. O número de lados é igual ao número de diagonais. E diagonais é essa expressão aqui. D é igual a n, que multiplica n menos 3 dividido por 2. Se isso aqui, se n é igual a d, então o que eu vou fazer? Ó? N é igual a n menos 3 sobre 2. Simplifica n com n, dá 1, passo 2 multiplicando 2, n menos 3 é igual a 5, logo n é igual a 5. Se n é igual a 5, que figura a gente tem? A gente tem um pentágono. Então, deu para enxergar aí? A gente tem um pentágono. Olha só. Logo, ele fez uma equação de segundo grau aqui que não fazia muito sentido, né? Mas a gente achou aqui que n é 5, então logo um polígono de 5 lados. Como atividade, a gente tem aí página 47 e 48, que são exercícios de aprendizagem de 1 a 8 aí. E a gente tem a seção Enem de 1 a 4. A seção Enem, ela vai estar baseada em análise aí de figuras, tá bom?
Quero saber se tem alguma dúvida sobre esse conteúdo, para a gente tirar essas dúvidas aí. Ou me dê um feedback aí no chat. Qual slide, Nicole? Quais fórmulas? Essa aqui? Ah, tá. Essas aqui, então. Como a gente encontra essas fórmulas? Eu vou mostrar para vocês. Vamos pensar na primeira fórmula de diagonais. Vou pegar aqui um pentágono. Então, tem um pentágono. Eu quero descobrir quantas diagonais esse pentágono vai me fornecer, certo? Então, vamos pegar cada vértice aqui. Vamos começar a partir do vértice, vamos chamar de A. A, B, C, D, E. Então, a partir do vértice A, eu consigo montar uma, duas diagonais, certo? Então, se eu tenho 5, cada diagonal vai ter 2, com 5 lados, com L igual a 5 ou N igual a 5, cada vértice possui 2 diagonais, certo? Ou seja, significa que o número de diagonais por vértice, vou colocar aqui diagonais por vértice, seria N menos 3. Tá. Então, esse aqui também teria 2, 1, 2. Esse aqui também teria 2. Só que o que acontece? Olha só. Essa aqui eu vou contar repetido. 1, 2. A partir desse, contou repetido de novo. 1, 2. 1, 2. Tá vendo ali que eu tenho linhas azuis e vermelhas? Então, significa que, se eu quero achar o número de diagonais, olha só, se eu quero achar o número de diagonais, eu vou sair diagonais de cada vértice. Se eu tenho N vértices. Depois eu tenho N menos 3. Por que menos 3? Porque ele não faz diagonal com esse, com esse, com esse. Né? Se eu estou saindo diagonal daqui. Então, o número de lados, menos 3. E cada diagonal eu contei dobrado. Então, para achar o número de diagonal exato, eu preciso dividir por 2. Por isso que a fórmula é assim. A segunda fórmula, onde eu tenho a soma dos ângulos internos. Como é que funciona essa soma dos ângulos internos? É a seguinte. Vamos pegar o mesmo exemplo do pentágono. E eu quero achar quais seriam os ângulos internos. O que eu faço? Eu posso dividir essa figura em triângulos. 1, 2. Quantos triângulos eu tenho? Eu tenho 3 triângulos. Cada triângulo, a gente já viu que então, são quantos graus a sombra interna de um triângulo? 180 graus. Tá. Se eu tiver um quadrado. Tá pegando? Tá. Se eu tiver um quadrado, ou um retângulo, consigo partir em 2 triângulos. 2 triângulos. Se eu tiver um hexágono, no hexágono, eu tenho 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 triângulos. Então significa,
Com n igual a 4, eu tenho 2 triângulos. Com n igual a 5, eu tenho 3 triângulos. Com n igual a 6, eu tenho 4 triângulos. O que está acontecendo com o número de triângulos? Ele está em relação ao número de lados. N menos 2. Ou seja, eu consigo formar N menos 2 triângulos. E cada triângulo tem 180 graus. Logo, a soma dos ângulos internos vai ser N menos 2 dividido por 100. N menos 2 vezes 180. Por isso. Por que multiplica? Multiplica porque você tem quantos triângulos? Vamos pensar aqui, ó. Se você tiver 1, 2, 3, 4. Que é isso aí? No hexágono, você tem 1, 2, 3. Então, vamos pensar na fórmula. A fórmula é isso aqui. Você tem quantos lados? 6. 6 menos 2 é o número de triângulos. Ó, 1, 2, 3, 4 triângulos. Então, por que multiplica? Porque aqui dá 180, aqui dá 180, aqui dá 180 e aqui dá 180. Então, se você somar todos esses ângulos aqui, vão ser 4 triângulos. 4 triângulos de quantos graus? 180 graus. Certo? Gente, mais alguma dúvida? Em relação à matéria aí? Então, se ninguém está manifestando dúvida em relação à matéria, eu vou abrir dúvida para questões. A gente deve dar pelo menos para resolver uma ou duas questões aí. Vamos lá? Alguém tem aí dúvida em alguma questão?